a gente não pode ficar estacionado, tem que sempre caminhar um pouco, né? Nós somos, digo nós, meio lentos, né? A gente vai devagarinho, né? Para a gente conseguir alcançar alguma coisa, a gente sempre encontra dificuldade. Mas Jesus disse que nos enviaria um Consolador, né? E ele saiu, através da doutrina espírita, nos dando toda uma condição da gente caminhar um pouco mais. Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando a figura extraordinária de Jesus, e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante. E ao repetirmos, Senhor, a Tua prece, daremos assim por iniciada esta pequenina reunião. Pai, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, nosso amigo, companheiro, Cláudio. Bom dia a todos. Que a paz de Deus e a luz de nosso Mestre Jesus possam nos envolver nesta manhã, para que a gente possa refletir na mensagem que vamos trabalhar juntos, dividir com vocês. E eu trouxe a parábola do semeador. Acho que todos nós já a conhecemos, né? Muito. Nós que costumamos a estar sempre estudando, né? Todos nós já ouvimos, estudamos, né? Ela constantemente. E para iniciar, eu quero trazer uma fala aqui de Jesus, que está relatado em Mateus 13:34 e 35, é onde fala assim, que todas estas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, e divulgarei coisas ocultas desde a criação. Então, esse relato que está no Evangelho de Mateus, do profeta, através do profeta, é o profeta Isaías, que aqui Mateus está relatando, né? Que em Salmos 78, 1 e 2, o profeta Isaías relata essa passagem, né? Abrirei em parábolas a minha boca e divulgarei coisas ocultas desde a criação, né? Então, todos nós sabemos que o Antigo Testamento, ele, que está relatado em Salmos, né, é uma coletânea de preces, de súplicas, de adoração, de louvor e de gratidão a Deus, né? Os Salmos. E a gente vê essa passagem, né? Isaías relata de Jesus. E é interessante a gente relembrar aqui que, como o João disse também aqui, e relata no seu Evangelho, ele fala assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se encontra feito se faria. Então a gente vê que tudo o processo educativo pela qual a terra está submetida foi desenvolvida por Jesus, né?
No A Caminho da Luz a gente vê que até o orbe, né, a criação do planeta Terra, está sob a égide do Cristo. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui na Terra foi assim planejado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que também o Antigo Testamento, né, os profetas e todos os que passam pela Terra estão nesse projeto divino do Cristo. Então é interessante que Jesus vem cumprindo o planejamento, né, desde o Antigo Testamento e até hoje com a doutrina espírita, né, que a gente vê que é uma continuação do trabalho educativo que o Cristo veio, né, trazer para nós aqui na Terra. Porque Emmanuel também relata para nós, né, que está sob os seus cuidados a nossa evolução, né? Nós espíritos ainda imperfeitos que somos, que estamos aqui na Terra, está aos cuidados do Cristo a nossa elevação a Deus, né? É dado a Jesus Cristo essa tarefa de nos tirar da ignorância e nos levar mais perto do Pai, né? Então é por isso que Jesus fala em parábolas. Um dos primeiros motivos que Jesus fala em parábolas é para que se cumprisse as coisas que já estavam planejadas, como foi relatado aqui, né, no Antigo Testamento, através de Isaías. E um dos segundos motivos por que Jesus fala em parábolas está relatado também em Mateus 13, 10, 11, onde ele fala assim: e acercando-se dele os discípulos disseram: por que falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Né? Então esse é um segundo motivo porque Jesus fala por parábolas. Porque aos discípulos, aos apóstolos que estavam com Jesus, era dado o conhecer do mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. E isso a gente tem que compreender bem, que esse dado, conhecer, não é uma preferência que estão sendo dada aos discípulos, porque hoje, através, né, dos ensinamentos do Cristo, através da doutrina espírita, a gente sabe que nada nos é dado, a não ser ali o apoio, as condições, mas tudo é por nós conquistado. Então, para que a gente não interprete de maneira leviana que aos discípulos os apóstolos eram dados conhecer os ministérios do reino dos céus, mas aos outros não, para que a gente não julgue e interprete mal, a gente tem que entender que eles estavam aptos para poder, né, conhecer. Ou seja, a gente pode dizer que eles já conheciam as palavras, eles já conheciam, né, os ensinamentos, eles já estavam na condição ali de entender e compreender, ou podemos falar assim, eles já estavam preparados para estar ao lado do Cristo, porque a gente sabe, né, pelo projeto que eles foram incumbidos de ser os apóstolos ali, de estar do lado do Cristo, eles tinham que ter esse preparo, e esse preparo foi por eles conquistado através das suas encarnações, através dos seus estudos, né? Então a gente vê que eles tinham esse conhecimento, e os outros estavam ainda mais adormecidos, se a gente pode dizer assim. Os outros não conheciam, não entendiam, e era por isso que Jesus fala em parábolas. Por quê? Né? A parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou por analogia. Então a parábola não é uma coisa direta, ela é indireta, né? É o colocado do lado, é um paralelo. E por que Jesus então fazia assim, né? Falava em parábolas? Porque
professor nato que ele é, sabia que se fosse colocado as palavras diretamente, muitos irmãos que ali estavam não conseguiam alcançar o entendimento e ficaria, ali perdido esses ensinamentos. Então Jesus fala em parábolas para alcançar o nível evolutivo de cada um de que estava ali, porque nós mesmos, hoje conhecemos a parábola e conforme a gente vai estudando, daqui uns dias a gente lê a parábola novamente e a gente tem o quê? Outra interpretação, Então é interessante que o ensino através de parábolas, ele não fica limitado, ele não fica concreto, ele fica progressivo, ele vai alcançando a cada um segundo a sua subjetividade, segundo o seu entendimento, Então é por isso que Jesus falava por parábolas, porque alcança todos aqueles que estavam lá, Então vai alcançar eu de um jeito, vai alcançar a Ana de outro jeito, vai alcançar o outro de outra forma, Cada um vai interpretar com os seus conteúdos, com a sua forma. Então Jesus falava também por parábolas para que pudesse estar ao alcance de todos, É claro que nós, ouvindo a parábola, por exemplo, do semeador, nós vamos interpretar de um jeito. Aí se pegar um Emmanuel, ouvindo, ou lendo, estudando a palavra de jeito, pegar o Chico de outro jeito, pegar o próprio Cristo é de outro jeito. Então cada um vai ali entender de uma maneira, cada um vai entender de uma forma, Então é por isso que Jesus falava por parábolas, para que esse processo de educação possa se dar e possa alcançar a todos. Então eu falo que a parábola é progressiva, Eles têm alguns estudiosos que falam e relatam que as parábolas é um método avançadíssimo de ensino, E é legal que a gente vê também o Divaldo, quando ele sempre vai falar alguma coisa, ele vai através de histórias, através de uma parábola também, sempre colocando em paralelo, nunca diretamente, E como a gente vai aqui hoje falar da parábola do semeador, acho que todos nós já conhecemos, mas vamos tentar fazer um outro entendimento dela, Então relata assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se sentou à beira de um lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou em um barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Então, como a gente já sabe, porque ali estavam muitos espíritos em graus evolutivos diferenciados que precisavam receber os ensinamentos através de parábolas para que fossem todos alcançados nas suas necessidades. Então ele comentou: ele dizia, certo homem saiu para semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era tão funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. E outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pôde ouvir, que ouça. Então, essa é a parábola que está relatada, a parábola da semente. E é interessante, como eu estava falando dessa questão de interpretação por meio de parábolas, que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um comentário dessa parábola também. E como o Evangelho tem o foco, a destinação de espalhar a boa nova,
A interpretação que é feita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é nesse sentido, né? Nesse sentido de alcançar os adeptos, de alcançar, né, os trabalhadores. Então aqui a interpretação é feita dessa forma, ó. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vê um espírito maligno e arrebata, né? Então é uma interpretação que foi feita da parábola do semeador com foco, né, em nós que somos os adeptos da doutrina, né? O que foi semeado em lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra, a recebe com alegria, mas no mesmo instante não cria raízes nele, e fica apenas por um tempo, né? Quando vem as tribulações, as perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda para si mesmo. Então a gente vê que no Evangelho segundo o Espiritismo a interpretação da parábola foi feita nesse sentido, né? De nós aqui espíritas, de encontrar adeptos. E o que eu queria hoje trazer era uma outra interpretação. A interpretação assim, de que nós somos o semeador e nós mesmos somos o campo, os campos, o campo pode falar, né? Não quero fazer uma interpretação como foi feita aqui, onde o semeador é aquele que fala e os campos somos nós, que é aquele que recebe. No Evangelho segundo o Espiritismo foi feito assim, né? O semeador é aquele que fala e vocês que estão ouvindo são os campos. Não, eu queria fazer uma interpretação assim hoje, né? Nós somos o semeador e nós somos o campo de nós mesmos, né? Para que a gente possa, hoje a gente tem conteúdos, hoje a gente tem capacidade de fazer uma interpretação diferente das palavras, né? Pelos tantos de conhecimento que a gente já tem recebido. E por que eu quero fazer essa interpretação, né? Porque Jesus falou assim, ó, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras, né? Antigamente também a gente interpretava de forma diferente, e não tem nada errado também interpretar de forma diferente, né? A gente vai interpretando conforme a gente vai entendendo, mas antes a gente entendia que a obra era externa, né? Inclusive, muitos livros espíritas relatam assim a frustração de grandes espíritas quando se depararam no mundo espiritual pelas grandes obras externas feitas, mas a obra interna não concluída. Quando chegam lá, veem que praticamente não fizeram nada, né? É que nem no livro do Voltaire, né, do Jacó, né? Onde ele tinha feito também grandes coisas, mas quando ali chega, não vê que ele não está tão brilhoso, ele não vê que não está tão harmonioso. É onde chega uma professora que trabalhava com tanto amor e tanto carinho com seus alunos, e na condição de comparação, a professora estava iluminada, né, harmonizada, e ele não estava tão belo quanto ele imaginava, né? Então, ou seja, esses enganos nossos de achar que a obra é externa. Por isso que eu quero colocar nós como o semeador e nós como os terrenos. Nós somos, né, tudo isso é nós mesmos, para que a gente não se engane. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma fala também no capítulo 18, Instruções dos Espíritos, e fala assim: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas, é a seu pai quem lhe tira a colheita que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou que perdessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe
cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, de criticar as doações que recebera, queixe do verdadeiro autor de suas misérias. E arrependido e operoso, meta corajoso, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele confiante a semente que haja separado por boa dentre as más, regue com o seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará que já recebera, dará aquele que já recebera. Então, nós vemos nessa passagem também aqui, né, que Deus, nosso Pai, Ele nos dá todo o necessário, né? Podemos dizer assim, por herança divina, Ele nos deu o campo, né? Ou seja, nos criou simples e ignorantes, né? Permitindo ter ali um campo de ação em nós mesmos, e cabe a nós, a esse trabalho de fazer com que esse campo cresça e frutifique. Podemos falar que o campo do nosso ser é o nosso perispírito, né? Porque é lá que nós estamos atuando constantemente, né? Tanto é que o Lázaro também, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar que toda felicidade, que o Espírito é como um campo, toda felicidade futura depende do trabalho presente, né? Então, a gente pode se colocar nessa interpretação que eu quero fazer, como nós sendo o semeador e nós mesmos sendo o campo, podemos falar assim, né? Então, o Espírito é o semeador, né? O campo é o nosso perispírito, e as sementes são as leis divinas, né? Então, nós, como espíritos, né, que já estamos nos instruindo, o que nós temos que fazer? Lavrar esse campo, né? Encorajar-nos para fazer um bom trabalho no nosso campo. Então o Espírito pega as leis divinas e implanta na intimidade de nós mesmos, ou seja, no nosso perispírito, ou seja, brilhe a nossa própria luz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Emmanuel também fala numa passagem que tem no Fonte Viva, e ele fala assim: e tendo sido semeado, cresce. Ele comenta, e o título é esse: tendo sido semeado, cresce. Ele fala assim: é importante que todo homem busque compreender as substâncias que praticam nas atividades diárias. Então, nós, que somos espíritos, no campo de nós mesmos, estamos constantemente produzindo nas atividades diárias, nos relacionamentos, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos consubstanciando, né, em nossa estrutura espiritual, perispiritual. Então, quando a gente está praticando as leis divinas, pode-se dizer que nós estamos plantando uma boa semente no campo de nossa alma. E quando nós estamos em discussões, quando nós estamos em maledicência, quando nós estamos com raiva, com ódio, pode-se dizer que também nós estamos plantando no campo da nossa alma, né? Então todas as nossos atos, todas as nossas ações vai refletir aonde? Vai refletir no nosso perispírito. Por isso que alguns espíritos, quando se deparam no mundo espiritual, estão diáfanos, estão brilhantes, estão harmoniosos, estão, né, perfumados, e outros espíritos, quando se deparam no mundo espiritual, estão escuros, escurecidos, fétidos e com dificuldades, desarmonizados. Por quê? Porque é nós, né, que somos o semeador no campo de nós mesmos.
Todos os dias nós estamos fazendo essa atividade de plantação. Só que muitas das vezes nós não estamos plantando a semente correta. Ou pode falar assim, igual falou aqui, ó. Igual aqui comentou aqui. Aqui, ó. Arrependido, de esperança, lance nele confiante a semente que haja separado por boa entre as más. Muitas das vezes nós não estamos separando a semente boas entre as más. Muitas das vezes no nosso dia a dia nós estamos plantando sementes ruins. Por falta de conhecimento, de entendimento, a gente acaba plantando uma semente que não era para ter plantado ela, era para mim ter deixado ela separada, e era para mim ter plantado uma semente boa. Então, aconteceu um fato, eu, ao invés de compreender, eu, ao invés de entender, eu, ao invés de lançar uma boa semente, eu fiquei com ódio, eu fiquei com raiva, eu não esqueço, ou seja, eu planto no campo da minha alma essa semente má. E aí o que acontece com essa semente má? Ela vai crescer também. E aí cada vez mais ódio, cada vez mais desequilíbrio, cada vez mais dificuldades. Por quê? Tendo sido semeado, cresce. É isso que o Emmanuel comentou, né? Tudo cresce. Tudo. A gente pode reparar nos campos abandonados, né? Que não vai nascer nada naquele campo. Cresce ali as paradas, cresce ali os carrapichos, cresce ali o mato, cresce ali o pulmão, cresce, tudo vai crescendo em nós, né? Então a gente tem que fazer essa separação, porque nós somos os semeadores de nós mesmos. Então aí o Marcos também relata essa passagem. Novamente ele disse: com que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? E aí a resposta é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem obrigar-se à sua sombra. Então, a gente vê que nessa comparação que está relatada em Marcos, as menores atitudes nossas, pequeninas que sejam, se ela cresce, ela se desenvolve e ela se torna grandiosa, né? Muitas das vezes não aqui na terra, mas quando nós se depararmos no mundo espiritual, a gente vai ver que aquele ato pequenino que fizemos cresceu, ou seja, consubstanciou, ou seja, iluminou os recônditos sombrios de nossa alma, né? Porque tudo que nós estamos fazendo vai refletir no ser espiritual que somos. Por isso que Jesus falou: brilha a vossa luz, né? Para a gente brilhar a nossa luz, para a gente ter harmonia em nossa casa, porque a nossa casa é aonde nós estamos, né? É o ser espiritual que somos. A gente precisa fazer essa manutenção, a gente precisa fazer essa plantação, a gente precisa fazer esse trabalho, né? Como aqui foi relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aquele que não cultiva o campo de trabalho que seu pai granjeou, que vem cobrir com ervas parasitas, é seu pai que tira a colheita que ele não quis preparar. Então cabe a nós preparar esse campo, cabe a nós separar essas boas sementes, cabe a nós vermos o que estamos fazendo diariamente através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, porque
tudo isso que nós estamos fazendo está refletindo no campo de nossa alma, né? Por menor que seja o pensamento, por menor que seja a ação, ela vai estar ali sendo semeada e ela poderá crescer, né? Agora, se ela for uma semente ruim, quando a gente de repente se deparar, a gente vê que aquele ódiozinho que eu tinha de fulano, nossa, se enraizou e está bem grande, né? Aquela mágoazinha que eu tinha de fulano, nossa, se enraizou e está bem grande. Aquela falta de perdão se enraizou e está bem grande. Não, eu tenho que entender que vai crescer e depois eu mesmo vou ter que um dia desinstalar isso que foi instalado no campo da minha alma. Então é necessário que a gente compreenda, né, esses movimentos e passe a plantar uma semente diferente daquela que sempre nós costumamos a plantar, né? Levado pelas nossas emoções corrompidas, levado por as nossas memórias, né, automatizadas do passado, né? Ainda dessa animalidade que nós trazemos. Muitas vezes a gente toma a atitude sem pensar, ou seja, lança sementes sem mesmo raciocinar, né? E hoje a doutrina espírita vem nos trazendo esse entendimento. Preste atenção nas atividades que você está produzindo diariamente, nos relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, para que depois você não venha se assustar com a sua própria obra, né? Porque a obra nossa é os nossos sentimentos, a obra nossa está em nós mesmos. Então é por isso que eu queria trazer essa interpretação para nós hoje. Nós somos o semeador e nosso campo é o perispírito e as sementes são as leis divinas. Se nós procurarmos observar as leis divinas e plantar segundo os ensinamentos que ela nos traz, nosso campo florescerá, nossas sementes produzirão 30, 60, 100 vezes mais. Mas caso nós não observemos as nossas atitudes e os nossos atos, também crescerá, mas coisas não tão boas no nosso campo. E aí vai ser a obra nossa. E muitas vezes nós vamos se arrepender até dos movimentos que fizemos. Aí cabe a nós fazer esse trabalho novamente e uma outra reencarnação para fazer com que frutifique esse campo, para fazer com que ele se produza, né? Então é necessário que a gente busque compreender esse entendimento e façamos assim uma escolhas diferentes na vida, né? Fazemos atos diferentes para que a gente possa estar plantando no campo da nossa alma coisas boas, para que possa repercutir em brilho, em harmonia, em bons frutos, né? E nos alimente e também alimente as outras pessoas que estão na nossa vida. Então era essa mensagem que eu gostaria de trazer, que a gente pense em nós como o semeador de nós mesmos. E como diz o Lázaro, né? A nossa felicidade futura vai depender do nosso trabalho presente. E não é simples isso que nós estamos dizendo, né? Não é fácil a gente fazer esse cultivo, né? Mas é necessário para a nossa felicidade, porque se algum dia nós estivermos sofrendo, foi porque nós não trabalhamos. Se algum dia nós estivermos felizes e harmoniosos, foi porque nós trabalhamos. Então, assim, é imprescindível que nós todos passemos a trabalhar todos os dias na nossa alma com bastante afinco, para poder, né, fazer com que esse campo floresça, apareça e atraia os pássaros, as flores e a beleza que o Evangelho de Jesus nos convida a adquirir, né? Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para todos nós. Que Deus nos abençoe. Essa mensagem foi bastante interessante, né? Porque a gente estava habituado a interpretar de uma maneira e o Robson vai acrescentar.
Nós somos semeadores. Então vamos procurar semear sempre essa boa semente. Que Deus, Jesus, nos ilumine, nos ampare, para que a gente esteja, como já falei no início, sempre caminhando. A nossa gratidão ao Robson. Vamos agora passar para o momento do passe, né, convidando as pessoas que fazem parte desse grupo de transmitir o passe.